pessoal, tudo bem com vocês? Gazeta Esportiva tá no ar e a nave vai decolar! Sai de perto de mim. Venham, baixinhos! A nave tá subindo, escuta, ó. Seu sonho era ser a Xuxa? Nossa. Boa noite. Não, Boa noite! na época do vinil, né? Boa noite. Ué, é da época, você não é da época do vinil? Sou. Então, você A é minha irmã da tinha todos os dias. Imagina, Minha nasci irmã já- Karina tinha todos os dias. Estava terminando o CD. A nave está subindo, galera, porque a nave da Xuxa descia, a nossa vai levantando voo, porque passa míssil aqui, você já ouviu? Aí, a nave. Gazeta Esportiva tá no ar, tá no capricho para vocês, para deixar todo mundo muito bem informado. E hoje tem bomba no Santos e muitos gols do Palmeiras. Já o torcedor de São Paulo vai saber como que o time se preparou para o jogo de daqui a pouquinho. No Corinthians tem mais assunto, Diego Costa. Ué, não acabou ainda a novela? Saiu aí uma nova história sobre o fim da negociação com o Timão. Quer saber tudo isso e muito mais? Salazar vai contar. Agora eu vou dar boa noite. Boa noite, Celso Cardoso! Boa noite. Vai dançar também? Que ela tomou eu, não, eu te respeito. Não, é o único programa. A nave decolando. Você tá bem, Celso? Tudo bem. A parte que eu gosto é agora, ó. Vai, Você tomou dançando, alguma coisa Celso. hoje, Michele? Não. Agora. Essa parte é muito Sensacional. bom. Ele fala o quê? Celso é o gostoso? Celso Cardoso, Celso. Ah, Cardoso, Celso. Celso, eu entendi, é o gostoso. Contenha-se. Não sei. Vamos lá, o horário, Eu é tenho 18 horas. Não, eu tenho até medo. E temos também do meu lado esquerdo, do seu lado direito da tela, não é? É do lado direito de quem tá em casa. E do meu lado esquerdo, Thiago Salazar! Boa noite. Chega. De onde vem essa voz do além? Sei Eu lá. também não sei Alguém quem. encontrou em algum vídeo aí. Olha, a gente... Vamos ver as dicas? E Vamos. daqui a pouco Bora. a gente volta? Bora. Então vai, que hoje Você o toma uma tempo água, urge. respira. Vou beber uma água. Pessoal, a gente voltou e antes de seguir para a nossa enquete, eu tenho que falar da bomba do dia. Gente, o Marinho saiu do Santos. Pois é, o Peixe chegou a um acordo hoje com o Flamengo para a transferência do atacante. O acerto deve render cerca de 8 milhões de reais para o time da Vila Belmiro. Marinho está com 31 anos, tinha contrato só até o fim dessa temporada. Ele vai para o rubro-negro para substituir o Michael. Michael. É o Michael, né? Michael. Que foi negociado com o Al Hilal da Arábia Saudita. O Santos e o Flamengo devem oficializar essa transferência a qualquer momento. Então, em cima do que a gente falou do Marinho, a gente vai para a nossa enquete do dia. Vocês acham que o Marinho vai conseguir ser titular do Flamengo? Sim ou não? Pelo que ele estava jogando ano passado, que aliás quase não jogou, acho que não. Se for aquele outro Marinho da Libertadores, acho que sim. Mas agora eu deixo para os especialistas aqui. Tem lugar para o Marinho no time do Flamengo? Agora, ele não queria mais ficar no Santos. Ele não queria desde a temporada passada. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele. Já causou mal-estar, inclusive, porque ele manifestou publicamente o desejo de sair. Ficou chateado de não ter saído. Então, se o jogador não está satisfeito no clube, tem mais que facilitar a saída dele. E outra coisa, um jogador de 31 anos, se a gente fizer uma conversão aí para dólar, dá quase 2 milhões de dólares. Sabe? Então, Vai dar 1,3 milhão de dólares. um jogador de 31 anos, 10% sabe? vai para o Grêmio, 10% vai para o empresário, Então, o resto fica para o Santos. Acaba sendo... o Santos não fica no prejuízo. Se você mantiver um jogador que não está afim, Sim. é prejuízo na certa. É remar pra Agora, trás. sobre ser titular no Flamengo, eu não acredito, não. Ele vai para onde estava o Michael. E o Michael era banco. Então, o Marinho vai ser banco no Flamengo. Michele, boa noite mais uma vez a todo mundo que nos assiste. Boa noite. Eu penso o seguinte, o Michael hoje é um jogador que rende mais em campo do que o Marinho. Hoje Muito o Michael é um jogador que rende mais em campo. Mesmo assim, o Michael não conseguiu se firmar como titular do Flamengo, porque tem um grande elenco, um grande time, tem ali o Bruno Henrique, tem o Gabigol, enfim, tinha o Pedro, o Vitinho, tudo mais. Não vejo o Marinho como titular. A minha resposta da enquete é que não, ele não deve ser titular do Flamengo. Mas eu acredito que ele vai jogar muito. Aí a gente também tem o exemplo do Michael, que não era um titular, mas a gente o via toda hora em campo. Estava sempre em campo. Tinha a confiança do Ele Renato Gaúcho. jogava muitas vezes, começava jogando, apesar de não ser o titular. Então, assim, nós estamos falando de uma temporada que vai terminar dia 15 de novembro. É uma temporada atípica. Aniversário do meu tio. Ela não- não, é 16 aniversário dele. Ela 15 é feriado. Ela vai terminar dia 15 de novembro,
não vai até o final, são muitos campeonatos, o Flamengo briga por todos os títulos, então o Marinho não vai ser titular, minha resposta é não, mas ele vai jogar bastante, acredito eu. Agora eu vou acrescentar uma situação que disse o Celso aqui, o Celso falou sobre o Marinho ter desejado, já ter manifestado o desejo de sair, tudo mais, é verdade, o Marinho quer sair, não é de hoje, e a informação que eu tenho é que no Santos também queriam que ele saísse. Também não estava jogando nada. Primeiro que ele tem contrato até o final do ano. Então o Santos conseguiu uma venda no último ano de contrato, ótimo para o Santos. E segundo, o que eu tenho de informação lá da minha querida cidade de Santos é o seguinte, o Marinho não era um cara bem quisto dentro do clube. É um cara de personalidade forte, é um cara, muitas vezes, como eu ouvi hoje, não muito humilde no ambiente interno. Então, assim, o Marinho, ele tem todo aquele estilo, ele é um cara peculiar. E o que falaram para mim não é um jogador muito de grupo, não é um cara que melhora muito o ambiente. E a coisa aqui já estava ficando chata, já estava ficando pesada. Ele ficava falando que não queria ficar. Quando ele se machucou, ele apontou o dedo para o departamento médico, culpando profissionais lá dentro. Então, assim, chamou o Cuca de meu presidente. Exato. Com toda razão também. Mas ainda bem que eles chegaram a acordo. Exatamente. E não está igual o Pablo e o São Paulo. Exato, é o melhor para todo mundo. Porque, assim, o Marinho queria sair. E a informação no Santos também queriam se livrar do Marinho. Apareceu um clube oferecendo uma grana? Ótimo. Surpreso, estou com o Flamengo ter desembolsado essa grana. Eu também. Eu, se sou o Flamengo, não contrataria o Marinho. Não vejo o Marinho como substituto para o Michael. Não vejo. Eu acho que ele vai jogar bem. Acho que ele vai. Eu acho. Acho não. que ele tem futebol, sim. Acho que tem, sim. Vai jogar bem, sim. Ó, sabe tipo casamento que está em crise, está muito mal, não tem mais jeito? É isso, acabou. Segue a vida, segue o jogo, né? Mas quando tem filho, precisa repensar. Não faça isso. Olha, você também pode participar do programa mandando pergunta para os nossos comentaristas pelo WhatsApp 11 99479 1633. Tem pergunta para o Salazar? Manda! Ele vai ter que responder. Tem pergunta para o Celso Cardoso? Para o Celso, aquelas bem capciosas. Manda! Ele vai ter que responder. E aí você pode ganhar essa belíssima caneca para você colecionar. E tem de museu, hein? De colecionador, tá? Vídeos de até 10 segundos. Olha como tá bonito o meu cabelo, hein? Fred, arrasou. Olha, já sem o Marinho, o Santos estreou ontem no Paulistão e não teve motivos para comemorar. Vamos ver como que foi? Aí, Celso Cardoso. Assim, falei do Corinthians, vale para o Santos também. Início de temporada você tem que, relevar muitas coisas. Mas vem cá, não produziu nada, hein, Celso? Mas, estrear sem gols contra a Inter fora, o Corinthians empatou em casa com a Ferroviária, acho que isso faz parte do processo, é um início de trabalho. Eu vejo como algo normal, não vejo como algo preocupante. Surpreendente mesmo é o Palmeiras, você vai falar daqui a pouco, mas em relação ao Santos, acho que ficou de bom tamanho. Salazar? Eu não gostei nem um pouco, vejo bem diferente do Celso, porque o Corinthians foi um time que finalizou 21 vezes no gol, a bola não entrou, o Cássio mal trabalhou, e eu concordo com o Celso que a gente tem que ter muita calma, é só a estreia, a gente tem que contextualizar, né, antes de analisar. Mas o início do Santos foi muito ruim, na minha opinião, muito ruim. A Inter de Limeira... Você fala do ponto de vista da performance, não do resultado. Sim, o resultado eu acho besteira falar de resultado neste momento. Primeira rodada, falar de resultado para mim não tem o menor sentido. A não ser que tome 3-0, mas não foi o caso. Agora o Santos, por exemplo, teve o Pirani expulso nos acréscimos do primeiro tempo. Só que durante o primeiro tempo, antes da expulsão do Pirani, a Inter já estava melhor que o Santos no jogo. Não é uma questão, com 1 a menos o Santos se complicou. Não, a Inter já estava melhor. E aí, com a expulsão, a coisa só piorou, a bola na trave, como a gente acabou de assistir. Enfim, o João Paulo trabalhando bastante, a Inter chegando muito dentro da área. Achei um início preocupante. O Eduardo Bauerman, que eu gostei, o zagueiro do Santos, estreou muito bem. O Palmeiras também entrou em campo ontem pelo Paulistão, põe na tela mais uma vitória do time do Abel Ferreira. E esse Palmeiras, hein, Celso? O Palmeiras está muito bem, fez uma estreia contra o Novo Horizontino bem, aliás, algo semelhante. Contra o Novo Horizontino fez um bom primeiro tempo, segundo tempo caiu de produção, com substituições e tudo mais. Ontem, com a Ponte, foi a mesma coisa, fez 3-0, depois tirou o pé. O Abel não gostou disso, né? Tirou o pé, ficou meio em ritmo de treino. Ele percebeu os jogadores administrando no segundo tempo, até falou que acha que isso é meio cultural aqui, mas que ele não gostou. Que ele tem que ser pé fundo, não aguenta, sai, a gente substitui. Foi o segundo tempo, ele falou, eu vi que os jogadores começaram a gerir o cansaço. Exato, então, mas ainda assim, pelo que a gente viu no primeiro tempo, contra o Novo Horizontino, contra a Ponte Preta,
É claro que Novo Horizontino, Ponte Preta não são Al-Ahly, nem Ponte Rei, nem Chelsea. Não é isso. Mas a maneira como o Palmeiras está jogando, isso inspira confiança. Sabe, eu acho que o torcedor palmeirense tem razões para ficar otimista, considerando que é volta, início de temporada, os jogadores não estão bem fisicamente, mas você vê um Palmeiras muito organizado, um Palmeiras muito competitivo e um Palmeiras diferente da temporada passada, é um Palmeiras mais propositivo. Sim. É um Palmeiras que propõe o jogo. Claro que os adversários são mais frágeis, mas é um Palmeiras que tinha dificuldade para propor jogo e a gente não está vendo essa dificuldade. O Abel, ele está com o elenco literalmente na mão, e aí eu não me refiro à questão de vestiário, eu me refiro a essa questão tática mesmo. A gente cobrou muito isso do Abel, esse Palmeiras pode mais, esse Palmeiras pode mais, e agora, com esse período todo que o Abel está à frente do clube, parece que, enfim, ele se sente à vontade e tem proporcionado maneiras diferentes de jogar. E os jogadores entenderam isso. A gente tem visto o Palmeiras atacar com 3, atacar com 6, chegar pela direita, chegar pela esquerda. A gente tem visto. Por exemplo, para mim, o destaque do Palmeiras em 2022 é o Zé Rafael. O Zé Rafael, nessa função, está jogando muita bola. Vejo ele como o grande destaque. E o motorzinho desse time, esse início dele, para mim, é o melhor de todo mundo que começou. Para mim, o Zé Rafael é o destaque desse início do Palmeiras. E como a palavra, ô Celso, é a palavra que você usou, confiança. É isso aí. Para o jogador. É claro que a Ponte Preta não é o Chelsea, não é nada disso. Mas o jogador precisa chegar confiante. Ele precisa chegar grande, precisa chegar se sentindo bem para enfrentar um grande adversário. E isso eles estão conquistando ali no campo. E queria só acrescentar, ele citou o Zé Rafael com toda a justiça. O Zé Rafael está jogando muito, jogou bem contra o Novo Horizontino, jogou bem ontem. E o Scarpa também. O Scarpa atuando pelo lado esquerdo, sabe? A gente viu o Abel na temporada passada. Não consigo ver Rafael Veiga e Scarpa jogando juntos. Demorou para aceitar. E é o melhor Palmeiras. O Fini tinha feito uma pergunta lá na enquete que eu vou usar hoje. Nem vai poder usar amanhã, porque eu vou usar agora, viu, Fini? Tendo em vista essas apresentações do Palmeiras, pode usar amanhã de novo. O time não... Vocês acham que o Palmeiras ainda precisa de um 9? Precisa ainda de um centroavante ou não? Eu não sinto falta de um 9 no Palmeiras. Como eu sempre falei, eu tenho poucas dúvidas de que ele vai com o Rony nessa função ali. E não é nem questão do Rony. O que importa, Michele, é você ter alguém que cumpra a função. Tem que ter alguém ocupando aquele espaço na hora que precisar. Então, ora pode ser o Rony, ora pode ser o Dudu. Quem que faz o gol contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, daquele jogo da Libertadores? Quem entra dentro da área pelo meio ali era um centroavante? Não, era o Dudu. Então, acho que um centroavante potencializaria. Seria bom. Mas o Palmeiras não vai morrer de fome se não vier, não. Isso aí. Onde está o Guilherme Camarda? Boa noite. O pessoal já voltou aos trabalhos por aí depois da vitória, Guilherme? Boa noite, Michele, Celso, Salazar, todo o pessoal de casa. Voltou o trabalho hoje sim. Palmeiras, torcida eufórica, né, com essa pré-temporada. 2 jogos pelo Paulistão, 2 vitórias. Ontem foi a vez de ganhar da Ponte Preta por 3-0. Placar tranquilo, podia ter feito até mais, mas o Abel fez alguns testes na partida, né? E o que preocupou um pouco na partida de ontem foi o zagueiro Murilo, que saiu sentindo algumas dores ali. Pediu para ser substituído, foi substituído, porém os médicos do Palmeiras já falaram pra gente que não tem problema nenhum, que foi apenas uma fadiga muscular, que tá tudo bem com o atleta, que vai treinar normalmente. Ontem teve coletiva de Abel Ferreira e em grande parte dela, eu diria até que na maioria, ele falou muito sobre a base, elogiou demais o trabalho que o Palmeiras tem feito nos últimos anos com a base, mas ele deu a entender que vai ser muito difícil ele usar entre os profissionais, os jogadores que jogaram a Copa São Paulo desse ano, e até deu, digamos assim, uma dica para a diretoria do Palmeiras. Vamos ouvir. Mas não é o que parece, né? Não é que a diretoria vai fazer, não, até porque hoje o Palmeiras recusou uma proposta do Ajax pelo Giovani, outro jogador que atuou muito bem na Copa São Paulo. Não foram divulgados valores, mas a Leila Pereira parece que não quer vender e o Ajax também não quer desistir, parece que vai fazer mais proposta, inclusive, pelo Giovani, mas vai ter que desembolsar cifras bem maiores. O jogador que tem uma multa de 60 milhões de euros. É muito dinheiro, não sei se só por isso liberaria o atleta, né? Mas eu quero até perguntar para vocês aí do estúdio, o que vocês acharam dessa declaração do Abel de vender um atleta, de repente, para investir na própria base, hein? Valeu, Gui. O que vocês acham disso? O futebol é um jogo de emoções.
Isso faz parte do futebol brasileiro. Aliás, a base aqui no Brasil, ela não vem sendo utilizada para fortalecer os times dentro de campo. Ela vem sendo utilizada para fazer negócio, trazer dinheiro para o clube e aí investir em jogadores, digamos assim, que já passaram por um período de comprovação. Talvez deve ser um pouco de o contrário, capacidade. realmente. Mas, por exemplo, não tem como você não vender os jogadores hoje para o exterior, levando em consideração os valores que são investidos. O problema nosso é a moeda. É isso aí. A desvalorização do real é difícil competir. Não tem como. Então, hoje, a realidade do futebol brasileiro é essa. Você vende jovens e contrata jogadores veteranos sem direitos federativos. Exceção feita a um Palmeiras, um Atlético e um Flamengo que ainda conseguem comprar jogadores. Eu acho que o Palmeiras tem assim. condição hoje, ele está bem estruturado, está bem organizado, financeiramente muito bem, tem apelo, está disputando tudo, está vencendo tudo. Então acho que o Palmeiras tem condição, ele precisa ser criativo fora de campo para manter esses jogadores. Eu dou o exemplo aqui do Neymar, né? Lembrei do Neymar que eu vi a série ontem, mas eu era setorista do Santos naquela época. Você viu o Celso? Viu o Celso? Celso Cardoso aparece na série do Neymar. Você voltou para ver menino. o Celso? Voltou, né? Ficou dando volta. Não, ele Celso aparece criticando o Neymar. Para variar, né? Ele nunca elogiou. Mas né? assim, precisa ter estratégia para segurar, como o Santos teve com o Neymar. Você arruma patrocinador, você arruma um jeito de segurar o cara pelo menos 2, 3 anos aqui. O caso do Endrick agora, 15 anos, vai assinar o primeiro contrato profissional. O Real Madrid já está em cima dele. Sim, tem o pai prometendo que pelo menos até os 18. Então, o Palmeiras tem condição e tem que ser criativo. Encontra parceiro, patrocinador, sobe o salário, faz alguma coisa, mas dá para segurar esses principais aí como o Endrick. Ô, Guilherme, volta aqui para o nosso papo, por favor, com informações do Endrick. O garoto deu uma entrevista hoje e parece que falou um pouco sobre a boa fase que ele vive, né? Diz aí o que teve de principal, Gui. Exatamente. Hoje, cerca de 13 atletas que foram campeões da Copa São Paulo treinaram com os profissionais, fizeram coletivo e a imprensa teve a chance de conversar com o Endrick, esse fenômeno de 15 anos, não estava falando muito com a imprensa ainda. E aí ele falou muitas coisas, ele disse o sonho de ir para Disney, que ele tem o sonho de ir para Disney, levar a família dele, etc. Falou que entende o Abel Ferreira de não ir ao Mundial, que é um sonho também disputar o Mundial um dia, mas que é preciso ter calma. E aí a gente separou uma sonora para o pessoal de casa dar uma olhada, que é muito interessante o quanto ele dá importância para a palavra humildade. Vamos ver. A humildade é essencial, né, para essa fase, que é a fama, né? E a minha família, né, o pessoal que está do meu lado, meus empresários, sempre estão, né, falando para mim não se exaltar. O clube, todo o staff também fala para mim não se exaltar, que é o que eu mais prezo também. A humildade é essencial na minha vida. Então eu tento deixar de lado também, né, as redes sociais um pouco. Claro que não tem como fugir. Eu vou saber de algumas coisas assim, mas sempre manter a humildade, né? E deixando Deus conduzir aí. É isso aí, humildade. Menino Endrick que é cotado para Barcelona, Real Madrid. Tem informação que o Barcelona estava disposto já a dar 40 milhões de euros, deixar ele por 2 anos no Palmeiras. O Real Madrid também entrou na parada, mas ele só pode assinar contrato em julho e deve ser com o Palmeiras, segundo o pai dele, inclusive. Eu queria perguntar para vocês aí também, e aí, o Endrick fica, vai, o que será melhor para o menino de 15 anos? O que vocês acham que seria melhor? Bom, para nós, seria melhor que ele ficasse para a gente poder desfrutar um pouco mais do Endrick. É muito delicado você falar o que seria melhor. Né? Talvez... Melhor para quem, É como fazer conta com o dinheiro dos outros. Melhor para quem? Uma carreira, se você pegar um Messi, por exemplo, que foi muito jovem e arrebentou... Foi preparado para aquilo. Exato. Agora, o Endrick, ele me parece muito amarrado ao Palmeiras, e não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista também emocional. Sim. O Palmeiras abriu as portas, arrumou um emprego para o pai dele. Então tem todo um clima, sabe, que faz com que, ou sugere que o Endrick seja
leal ao Palmeiras. Quase uma dívida de gratidão. Exato. Mais um tempo, Então, né? Quase uma dívida a gente está de falando de gratidão. questões profissionais, mas eu vejo na relação Endrick e Palmeiras, por tudo que aconteceu, uma relação de lealdade. Então, acho que pelas declarações do Endrick, pela maneira como o Endrick se porta, pela declaração do pai na matéria que o Gavini fez aqui pra gente exibiu tudo, eles me parecem muito gratos ao Palmeiras. Então, eu acho que qualquer coisa que não seja uma permanência no Palmeiras por mais um tempo, eu acho que eles mesmos não vão se sentir confortáveis, pelo que já aconteceu para eles quando ele chegou lá muito jovem no Verdão. É muito difícil, Celso, porque você fala, caramba, vou recusar 40 milhões de euros, e amanhã o cara torce o tornozelo, não vem mais essa proposta. Então, é complicado, mas eu acho que, se Deus quiser, não vai acontecer nada com o Endrick, ele vai seguir a carreira dele. Eu entendo que é melhor para ele ficar mais um pouquinho. Não tem essa proposta de 40 milhões de euros? Lá na Europa eles especulam esses valores por enquanto, porque... Eles reconhecem um Eu acho que talento, ainda não chegou essa proposta, porque se chegar mas tem que vender, né? Tem uma questão. O Endrick, se for, ele vai ter que esperar até os 18 anos para jogar. É isso aí. Então eu vejo para o Endrick melhor assinar aqui, ficar, ganhar a experiência na Série A daqui. Quando for para lá, certamente ele estará muito mais preparado para um desafio que será muito mais difícil. E ele está adaptado, exatamente. Ele está seguro, vai estar mais confiante. maduro, vai errar, vai acertar. É isso aí. E assim, pela convivência que a gente tem no futebol, o importante, Endrick é muito novo. Ele não vai ter maturidade para encarar, ele vai errar muito ainda. É isso. Mas se ele colocar o futebol como foco dele, o resto, beleza. E é importante a maturidade. Exato. A maturidade que ele vai adquirir Mas estando olha, aqui. Mas entender que ele não vai ter essa maturidade agora. Agora não, daqui 2 observando, anos. mas assim, ele não tem essa maturidade, mas ele é maduro demais para a idade dele. É um cara muito focado. Se permanecer assim, melhor do mundo. Não vai se perder se mantiver o futebol como plano A. Se começar a ficar preocupado com o Instagram, fama, não sei o quê, aí... Tá chegando o torcedor palmeirense. Daqui sabe quantos dias é o Mundial? 12, se eu não me engano. 12 dias o Verdão vai estrear no Mundial de Clubes. Se depender de um jogador em específico, o Palmeiras vai brilhar na competição. Quer saber quem é? O Guilherme conta pra gente. Vamos falar agora de um dos principais concorrentes do Palmeiras no Mundial de Clubes. Hora de ver como que tá a semana do Chelsea. Mais apertado, se liga só. No dia 19, a equipe pega o Crystal Palace pelo campeonato inglês. No dia 22, tem o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Lille da França. E no dia 27, a finalíssima da Copa da Liga Inglesa contra o Liverpool. É rotina doida de jogos pra todo mundo, viu, Abelito? Tem jeito não, colega? Acho que é um assunto muito sério, mas que ninguém no futebol brasileiro quer saber disso. Então, vamos dar uma olhadinha também como que tá o Monterrey, Celso. Outro possível adversário do Palmeiras no Mundial é o Monterrey, que precisa eliminar o Al Ahly para enfrentar o Verdão. Então, vamos ver aqui, como que tá sendo a temporada do clube mexicano. Veja só, Monterrey 0-0 contra o Querétaro, aí contra o Necaxa ele 4-0 e empatou com o Cruz Azul em 2-2. Pois é, ele realizou aí 2 clássicos, né? Dois jogos difíceis contra o Cruz Azul e também contra o Necaxa. Monterrey é um time que gosta de ter a bola, é um time que finaliza muitas vezes. Perdeu agora um dos seus atacantes por contusão no joelho. A suspeita era de ligamento cruzado anterior. Tá fora. O colombiano, eu não me recordo o nome dele agora. Mas enfim, é um time muito forte. Tem que se tomar muito cuidado. Já viajou pro Mundial e o Al Ahly sequer jogou na temporada. Ele já viajou? Já viajou. E quando que o Palmeiras vai viajar, gente? Não pode perder o dia, já faltam 12. É porque o calendário deles é diferente, não é igual ao nosso aqui. A temporada não está literalmente começando, enfim. Eles têm uma pré-temporada diferente. A palavra confiança que a gente usou naquele momento, acho que vale para essa semifinal, tenho falado aqui sempre. O Chelsea é o adversário mais difícil, mas se o Palmeiras chegar lá, o Palmeiras vai jogar muito mais à vontade, vai ser muito mais capaz de colocar de fato o seu futebol em campo se passar, porque a semifinal é onde as coisas travam, onde bate o nervosismo. Tem ansiedade. É isso daí. É isso aí. Pessoal, chegaram agora, olha o que eu vou falar para vocês. Chegaram, e aí, gostou? Gostou? Não gostou? Pergunta pro Garrafa. Eu vou perguntar pro Garrafa. Garrafa, chega ao vivo, direto do CCT da Barra Funda, com as notícias do São Paulo. Você tem aí um retrospecto do Tricolor contra o Guarani?
Boa noite, Michele. É isso, né? Daqui a pouquinho, lá no Brinco de Ouro da Princesa, um estádio com muita história, com muita tradição. O Guarani vem se recuperando dentro do futebol brasileiro. Tem um jogo que já foi até decisão de campeonato brasileiro, né? São Paulo e Guarani. E a gente acabou aproveitando o dia hoje para fazer um recorte dos principais confrontos entre São Paulo e Guarani. Vamos acompanhar, ó. São Paulo e Guarani, no geral, o tricolor leva melhor, Michele. São 162 jogos, 78 vitórias do São Paulo, 50 empates e 34 vitórias do Guarani. A partida de hoje válida pelo Campeonato Paulista. Então vamos ver como é que está o retrospecto do Campeonato Estadual no Paulistão. 119 partidas, foram 63 vitórias do São Paulo, 35 empates e o Guarani acabou vencendo 21 vezes. E fizemos também um recorte do confronto exatamente no palco dessa noite, no Brinco de Ouro da Princesa. Lá foram disputadas 79 partidas e o São Paulo também levou a melhor. 37 vitórias do Tricolor, 22 empates e 20 vitórias do Guarani. O técnico Rogério Ceni, Michele, ontem em entrevista coletiva falou sobre muitos temas, mas especificamente da preparação do São Paulo para a estreia do Campeonato Paulista. Ele teve aí cerca de 15 dias de pré-temporada para trabalhar com bola e teve muitos problemas com Covid. Cerca de 18 jogadores tiveram Covid, 2 deles ainda estão com Covid. O Rogério fala como foi a preparação do São Paulo para a estreia de logo mais na temporada 2022. O que nos atrapalhou bastante na pré-temporada foram, acho que 16 jogadores que contraíram Covid, ou na primeira semana, ou na segunda semana, ou no momento estão com Covid. Isso atrapalhou bastante. Além do Luciano, que voltou com uma lesão, acho que na panturrilha, se eu não me engano, e o Luan, que voltou a sentir algumas dores naquela lesão do ano passado. Então, assim, nós não conseguimos trabalhar, acho que só 8 atletas conseguiram trabalhar ininterruptamente esses 15 dias. Isso realmente atrapalhou bastante a gente na preparação. Mas nós vamos rodar o máximo de jogadores possíveis, independente de resultado. Nós vamos tentar dar ritmo de jogo para encontrar o time ideal com o passar das primeiras rodadas. Já deu para sentir, né, Michele, que o São Paulo terá problemas na partida de hoje quanto ao entrosamento. Chegaram 5 reforços e o Rogério não pôde contar com todo mundo e ainda existem jogadores no departamento médico. A hora que você quiser eu volto e aí a gente tenta arriscar um provável São Paulo, porque no VT a gente pôs um São Paulo que pode ser provável para a temporada, como time base, mas o time de hoje deve apresentar novidades. Eu fico à sua disposição, volta a hora que você quiser. Ah, eu quero que você volte agora, porque eu gosto muito de você, mas é que o Fini falou para eles comentarem antes, então o que você acha, Salazar e Celso? Realmente conseguir treinar só com 15, todo mundo doente, atrapalha muito. O importante é perceber que não é desculpinha. Não é mesmo. A gente tem visto até a questão do Santos, a questão do Corinthians, que não venceram. Agora já começou com as desculpas. Vocês têm... Gente, não dá para tirar do contexto. Aquilo que o Rogério Ceni explicou ali não é desculpinha, não é invenção, não é mentira, é fato. Gente, o cara mal treinou o time. E outra coisa, com o tempo que ele vai escolhendo o time, vai firmando, vai entrosando, O Campeonato Paulista, queiram ou não, ele é um torneio de pré-temporada para você fazer os ajustes. O torneio de pré-temporada que mais demite técnico. Pois é, mas as pessoas não têm essa percepção. Por isso que o Cuca sempre pede demissão e volta no segundo semestre. É verdade, por isso? É verdade. O Cuca, qual o último estadual que o Cuca disputou? O Atlético empatou. Tiram umas férias. Ele sai, tira umas férias, fala que precisa pensar na família e volta no Brasileiro. Muito bem, é verdade, precisamos chamar o Cuca, né? Pois vamos. Último contato com o Garrafa hoje. Garrafa, volte, meu querido. É hora de ver como o Rogério Ceni deve escalar o São Paulo. Não tem o São Paulo escalado de forma oficial, né, Michele? O que a gente tem e o que a gente sabe é que o Arboleda está com a seleção equatoriana, eliminatórias da Copa do Mundo. O Luciano e o Luan, esses jogadores ainda se recuperam no departamento médico. O Luciano não fez toda a pré-temporada e por isso ele e o Luan estão de fora. O Igor Gomes e o Thales, eles entram na relação daqueles 18 jogadores com Covid. Ambos estão afastados, isolados e já devem voltar na próxima semana, mas para o jogo de hoje, obviamente, estão de fora. Então, campinho na tela, um provável São Paulo para o jogo de hoje. Muita gente na dúvida entre Volpi e Jandrei. Me assopraram que começa o Volpi. Na lateral, novidade com Rafinha. Na zaga, Miranda e Léo. O Reinaldo pela esquerda. No meio campo, Gabriel Sara, Alisson ou Patrick. Aí uma dúvida
mas eu acho que joga o Alisson. O Patrick ainda não está 100% fisicamente. E na frente, Nicão de um lado, Rigoni do outro e toca no Caleri, que é gol. Lá na frente é o São Paulo contra o Guarani, 21h35, no belíssimo Brinco de Ouro da Princesa. De muitas histórias, Michele. Muito bom! Ó, tricolor! E aí, Celso Cardoso? Gostou dessa escalação provável, possível que o Garrafa fez? Então, vamos ver se o Rogério vai confirmar isso mesmo. E o problema né? não é a escalação. Se você pegar os 11 nomes ali que o Garrafa colocou, até com as variantes, é um bom time. É claro que é. É um bom time, são bons nomes, bons jogadores, é um time... A questão é o que esperar desse time para hoje, esse é o ponto. E eu, Thiago Salazar, não espero grande coisa. Também não espero não, assim como o Santos empatou, o Corinthians empatou, acho que vai ser jogo difícil para o São Paulo lá. Não, acho que o São Paulo vai surpreender. Você acha? Aliás, o Paulistão quer... o que você fala, a palavra é essa, se o São Paulo jogar bem, vai surpreender. Vai surpreender, e é uma meta, né? O Paulistão é uma meta para o São Paulo de novo, ganhar o Paulistão. Certo? E a novela do Diego Costa com o Corinthians acabou na semana passada? Eu pensava, Salazar, que tinha acabado. Mas teve um novo capítulo. Jonas Campos está no Parque São Jorge com novidades dessa negociação frustrada com o Timão. Bora, Jonas, conta pra gente. Bora, Michele. Boa noite para você, para o Celso, para o Salazar, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Eu achava que depois de um mês intenso falando de Diego Costa, não falaria mais do homem, mas temos sim mais um capítulo, né? Mesmo após o fim decretado das negociações. Versão do Corinthians, presidente Duílio cravou o fim das negociações por questões financeiras, né? Alegando que envolvia um valor muito alto, tanto para o Corinthians quanto para a empresa parceira, que viabilizaria a chegada do Diego Costa, a mesma empresa que viabilizou, por exemplo, a chegada do volante Paulinho. Mas ontem quem apareceu foi o tio do Diego Costa, o Jogner Costa, falando que, na verdade, quem deu para trás nessa história toda foi o próprio Corinthians, justamente por causa dessa empresa parceira, após uma pesquisa realizada com alguns torcedores. Então a gente abre aspas agora para o tio do Diego Costa, que falou o seguinte: quando estava tudo certo, Diego na animação para jogar no Corinthians, falei sobre ser palmeirense, ele disse que o Palmeiras nunca fez contato, tudo bem, Corinthians é muito grande, enorme, maior prazer de jogar no Corinthians. Quando foi para assinar, a empresa deu para trás e Duílio disse que a empresa tinha feito uma pesquisa e que a torcida não queria Diego Costa no Corinthians. Essa é a realidade. O Diego ficou chateado, eles deram para trás e não quiseram assinar. A empresa não quis, fecha aspas, para o Jogner Costa, tio do Diego Costa, dizendo, portanto, que a empresa fez uma pesquisa, viu que não tinha uma aceitação tão grande da torcida em relação ao nome do Diego Costa e que, na verdade, quem deu para trás foi o Corinthians, diferentemente da versão dada pelo presidente Duílio Monteiro Alves. Esse assunto já cansou, né? Verdade seja dita, mas eu deixo para vocês debaterem mais um capítulo da novela que continua mesmo após o fim das negociações. Michele. Talvez o Corinthians tenha falado, não, porque o que o Corinthians falou? Que não ia dar, que não ia continuar. Muito caro. Porque é muito caro. Então, assim, claro que o Corinthians deu para trás. Porque se o cara tá pedindo um salário de Europa, o Corinthians tem que dar para trás. Calma, eu acho que aí essa declaração do tio expõe um outro lado que talvez a gente não conheça. Talvez o Corinthians, aí, especulação, não estou chutando, não é informação, mas talvez o Corinthians tenha avaliado a relação custo-benefício. Eu acho que o dinheiro, eu acho que o dinheiro foi uma desculpa. Foi uma desculpa, porque o Diego Costa agora não quer mais. Mas no fundo, o Corinthians talvez tenha estudado com o patrocinador, tenha falado com alguém do Atlético e chegado à conclusão, acho que o Diego Costa não vai ser um investimento... Pode ser uma pedra no sapato. Eu acho que é isso. O recuo talvez tenha a ver com comportamento, com um grupo, com um monte de coisa arrumou uma desculpa. E acho que ele não tem a cara do Corinthians. A resposta para essa pergunta do nosso querido Jonas Campos é que ninguém está mentindo. É isso aí. Não é, o Duílio falou, agora o tio falou, então o Duílio mentiu, o tio que está agora com essa história está defendendo... Gente, ninguém mentiu nessa história. O Diego Costa não foi contratado pelo Corinthians. Sim, a empresa fez uma pesquisa de mercado? Fez.
Tá certo, tem que fazer mesmo. Ela vai ajudar, vai investir dinheiro e pretende explorar a imagem do atleta. E aí percebeu o quê? Vocês acham que a empresa desse tamanho não vai fazer uma pesquisa para perceber qual é a relação da imagem do atleta com a torcida? A empresa... Claro que vai. O quê? Por ter falado que ele era palmeirense, você acha que prejudicou também? Isso já tinha sido superado internamente. Não, acho que não foi essa. Eu acho, sabe o que eu acho? Que falta um pouco de carisma pra ele. Ele não tem o carisma que tem o William, que tem o próprio Ele Jô. não tem a ligação com o clube. Não tem e ele história, não tem um passado recente dele. Não é um passado recente de números bons. Ele não fez um jogo inteiro pelo Atlético, ele só fez 5 gols, ele teve 2 lesões por lá. E ainda então, tava ele foi um grande jogador. E aí entra isso que o Celso falou. Quando eu digo que o Duílio não mentiu, por quê? Vou repetir aqui algo que eu já falei aqui no Gazeta Esportiva, hein? O Corinthians não foi atrás do Diego Costa. Foi o Diego Costa que foi atrás do Corinthians. Ele foi oferecido pelos representantes. O Corinthians se interessou pelo nome. Quando ele consegue a rescisão e se livra da multa rescisória, o Corinthians senta com seus pares, estuda até quanto a gente pode oferecer. É isso aqui, E até quanto o Corinthians podia oferecer? 1,5 milhão, 1,4 milhão. O que passaram para mim era que era um pouco menos de 1,5 milhão. E o Diego Costa ganhava. O Diego Costa ganhava, a informação que eu tenho é que ele ganhava 1,6 milhão por mês no Atlético livre de impostos. E o Corinthians deixou claro, não vai ganhar isso aqui. Não. Tem que se livrar da multa e aceitar ganhar menos. Então chega um cara desse. Chega um cara desse que não faz um jogo inteiro. Você pensa, o tamanho do investimento que eu vou fazer. A torcida tem uma parte da torcida que não está muito feliz com a contratação. Será que vale toda essa grana? Porque quem vai investir... Parabéns, Corinthians. E quem vai investir, teoricamente, não vai investir de graça. Vai investir numa imagem. Ia pagar mais do que 50% do salário Exato. dele. Então, Salazar, fala para nós. E aí eu acho que o Corinthians meio que se precipitou, porque estava com a história do Cavani, Soares, não deu certo. O que tem no mercado? O Diego Costa... Se empolgou, mas aí de repente parou. Sabe quando você vai fazer uma compra por impulso? Aí você para e fala assim, será que eu preciso mesmo disso? Não, você vai fazer uma bolsa. Celso, põe no pacote. 33 anos. Então. Histórico de lesão recente. Nenhum jogo inteiro pelo Atlético, que só fez 19. Caraca, vou pagar mais de 1 milhão de salário Salazar, desse mas cara. fala uma coisa. Tem outro nome? Tem alguém aí? Conta pra nós. O que eu sei é o seguinte, o Corinthians está atrás de outro nome, mas... O Duílio ficou muito incomodado com os vazamentos das informações. Ele chegou a falar isso para mim. O Duílio conversou comigo em um determinado momento e falou: tá atrapalhando demais essa coisa. Todo dia a imprensa precisa atualizar as notícias. Todo dia tem uma pergunta do Cavani. Agora aconteceu isso. O irmão do Cavani falou aquilo. O técnico do Manchester... E ele falou: isso está atrapalhando. Então agora, Salazar, ele falou: nós vamos atrás de outro nome, mas nós vamos aqui, em silêncio. Só eu e mais uma pessoa. Então né? é isso. De volta pro Parque São Jorge, porque tem jogo no domingo, né? Jonas, manda pra gente o retrospecto do Corinthians contra o Santo André. Pois é, Michele, domingão, né? Depois da estreia, vamos dizer, frustrante contra a Ferroviária em termos de resultado, o Corinthians volta a campo domingo contra o Santo André, lá no estádio Bruno José Daniel. O retrospecto do Timão contra o Ramalhão é amplamente favorável, mas não nos últimos confrontos. Tanto é que a gente coloca uma tela aí. A última vitória do Corinthians sobre o Santo André foi lá em 2011. 2-0 para o Timão no estádio Bruno José Daniel, em partida válida pelo Campeonato Paulista daquele ano. Depois disso, vejam só, em 2017 no Campeonato Paulista, Santo André venceu por 2-0 na Arena. Depois, Santo André, 2-1 para cima do Corinthians em Santo André, no Paulistão de 2018, e no último confronto entre os clubes no Paulista de 2020, empate por 1-1 também em Itaquera. Então o Corinthians, última vez que venceu o Santo André, lá em 2011, vamos ver se consegue aí quebrar esse tabu, apesar de, no geral, ter um retrospecto amplamente favorável. A gente aguarda, né, para saber se o Silvinho vai ou não mexer no time. Hoje, por exemplo, no treinamento realizado lá no CT Joaquim Grava, William e Renato Augusto, para controle de carga, foram poupados da atividade no gramado, ficaram na parte interna. A tendência é de que não preocupem para o jogo de domingo contra o Santo André e estejam à disposição, mas a gente aguarda para saber se o Silvinho vai ou não mexer e promover alguma novidade nessa equipe em relação ao jogo de terça-feira contra a Ferroviária. Mi?
Valeu, Jonas. Muito obrigada. Celso. O Corinthians também tem que ter calma. A gente falou isso para o Santos, falou para o São Paulo, olha para o Corinthians. O Corinthians, na minha opinião, jogou bem contra a Ferroviária. Jogou bem, criou mais de 20 oportunidades de gol. O pessoal fica bravo com o Silvinho, não sei o quê. Já vimos várias vezes isso. Exatamente. Tem noite que a bola não quer entrar. Exatamente. Final, o Cássio não trabalhou 21 pelo menos chutou, né? Chutou Paulinho. Teve 21 finalizações. A bola, o goleiro defendeu 3 quase de frente. Agora, isso fica claro que o Corinthians precisa de um 9. Exato. O Corinthians precisa de um 9. Diferente do Palmeiras, Exato. o Corinthians precisa de um 9. A gente não sabe qual a escalação que o Silvinho vai mandar para esse jogo. Técnico, Thiago Salazar é o técnico do Corinthians. Eu trocaria 10, só manteria o Cássio. Trocaria os outros 10. Porque o Corinthians, para mim, nesse momento, ele estreou praticamente com 10 treinos mesmo de campo. Você trocaria todos os jogadores? Sim, para esse jogo. Sabe por quê? Eu entendo que neste começo, ainda mais com um elenco, com jogadores tão veteranos, você corre o risco de jogo quebrar. Por semana. Eu faria isso. Tá bom. Um jogo por semana. Eu acho, aí sim. Quarta-feira tem clássico contra o Santos na Neoquímica Arena. Então é o seguinte, estreou agora, joga quarta-feira contra o Santos e vai assim com esse time jogo por semana. Para aguentar até o final do Brasileirão. Para aguentar, chegar bem em abril, tá bem para a Libertadores. Então, eu nesse jogo contra o Santo André, Cássio vai, os outros... Vamos botar o pessoal para mostrar o trabalho, para dar minutagem para todo mundo, como eles gostam de falar, né? E até entender melhor o esquema, como funciona, para fazer... E aí, quem sabe, assim, vou pôr o Renato ali para jogar os últimos 20 minutos, para dar um ritmo. Concordo. Legal, mas acho besteira o Corinthians entrar com o time todo força máxima nesse jogo. Nossa, ele podia ser técnico do nosso time, muito bom, gostei muito dessa ideia. Passa pro Silvinho. Resultado da enquete, o Marinho vai conseguir ser titular do Flamengo? A maioria respondeu que não. 77% dos votos. Ih, Marinha, coisa tá feia pra você. O Brasil tá ganhando de 1-0, intervalo de jogo complicado, hein? Mas muito obrigado pra você que ficou com a gente aqui, tá certo? Um beijo, amamos vocês. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Luciana Magalhães está de volta, linda, maravilhosa. Laerte Vieira, um beijo, amanhã a gente se encontra. Tchau. Valeu, tchau.